Amém. Irmãos, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Todos encontraram? Amém? Amém. Irmãos, o texto diz o seguinte: portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera mediante o amor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia neste lugar hoje. Eu peço que o Senhor esteja falando aos corações de cada pessoa. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa impactar as nossas vidas, mudar realidades hoje, Pai. Não por causa de mim, mas por causa da necessidade deste lugar. Eu peço que a Tua glória se manifeste aqui. Que a Tua graça se manifeste aqui. E que, sobretudo, Pai, que não seja fruto do conhecimento humano, mas que seja realmente o mover do Teu Espírito nesse lugar. Muda, Senhor. Move. Muda realidades, Pai. O Senhor que tem poder de fazer qualquer coisa, porque para Ti absolutamente nada é impossível. Então, que o nosso coração esteja alinhado e que o Senhor possa operar eficazmente hoje. Nós repreendemos em nome de Jesus toda distração. Eu lanço a minha voz no reino do Espírito e repreendo todo espírito imundo que pode trazer confusão à mente dessa pessoa, para que essa semente lançada hoje à noite possa ser como aquela que foi lançada à beira do caminho, na parábola do semeador, e os pássaros levaram para longe. Eu te repreendo em nome de Jesus, diabo. E eu ordeno que você não tem poder de tirar essa palavra nessa noite do coração deles. Que realmente o Espírito Santo, sim, Santo Espírito de Deus, o Senhor possa falar poderosamente conosco. Ensina-nos e instrua-nos, para que nós possamos usar das verdades espirituais para destravarmos coisas na nossa vida e na vida da nossa família e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como está a expectativa no seu coração, mas realmente nós temos que estar empolgados com aquilo que a palavra diz. Porque você é realmente não aquilo que você pensa que você é. Você é realmente não aquilo que as pessoas falam que você é. Mas você é realmente aquilo que a Bíblia, o que Deus diz a seu respeito. Eu costumo dizer que quando você quer conhecer de um Camaro, você tem que pegar o manual daquele carro e estudar para você entender. Para que quando uma luz acender no painel, você fala assim, essa luz é isso. Assim é na nossa vida espiritual. A Bíblia, ela é o manual da criação do homem. E algumas coisas vêm sobre a nossa vida e você se pergunta, mas por que isso está acontecendo? A Bíblia, ela tem a resposta para você. Para várias situações. E você precisa estar antenado, você precisa estar ligado com aquilo que a Bíblia traz, para que você possa pegar dessas verdades e aplicar na sua vida. E eu digo mais, a Bíblia, quando você for conhecendo a palavra de Deus, e você for entendendo a palavra de Deus, você vai conseguir tirar coisas do reino do Espírito e trazer para a terra. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a sua luta não é contra o mundo físico. Ela pode estar acontecendo no mundo físico, mas ela é determinada pelo mundo espiritual. Os discípulos, quando estavam inquietos a respeito do que eles iam comer, do que eles iam beber, Jesus disse para eles o seguinte, em Mateus 6,33, busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus e a justiça desse reino. E todas as demais coisas serão acrescentadas a você. O problema é que às vezes nós invertemos a ordem das coisas e nós queremos resultados espirituais. Nós somos especialistas em trocar aquilo que é mais urgente por aquilo que é mais importante. Porque você pode estar olhando de repente por uma conta, para alguma coisa do mundo natural, por alguma palavra que foi lançada contra a sua vida. E ela veio no mundo natural, e aquilo angustia a sua alma, aquilo perturba o seu espírito dentro de você. Tanto que o salmista vai dizer, por que você se abate, a minha alma?
Por que você se desespera? Espera em Deus. E quando você está angustiado, você vai ter aquela tendência de fazer o quê? Ao invés de você dobrar o seu joelho e orar, você vai falar da vida de pessoas, você vai murmurar. E eu digo para você que a murmuração é a esticadora de caminhos. Eu vou repetir. A murmuração, ela é a esticadora de caminhos. Como assim, pastor? Isso é heresia, não é? Olha o povo de Israel. O período da travessia ali do Egito até chegar à Terra Prometida era um caminho de 4 semanas, 40 dias no máximo. Eles fizeram esse caminho em 40 anos. Sabe por quê? Porque eles murmuravam enquanto caminhavam. E eu digo para você que tem crente que pensa que está andando. Um exemplo para ficar bem claro na sua cabeça. Quantos aqui já viram Michael Jackson? É sério, irmão. Não é pegadinha. Quantos aqui já viram Michael Jackson? O Michael Jackson, ele é um dançarino de música pop. E tem uma hora que ele faz, obviamente o Nóbrega está olhando com a cara assim, meu Deus, o pastor vai dançar. Não, fique tranquilo. Eu não vou aterrorizar o sonho de vocês essa noite. Mas, né, porque cantando eu já não sou um abraço tempo, mas dançando, meu Deus. O Michael Jackson tem um passo que ele faz, que ele finge que está andando, mas ele anda para trás. Vocês já viram? Como é que é o nome? Moonwalker. Essa coisa aí, né? Que ele finge que está andando para frente, mas ele está andando para trás. Irmão, tem crente que está assim. Ele está falando assim, estou indo para a igreja. Estou fazendo isso. Estou indo em campanha. Estou orando no monte. Mas ele está fazendo o quê? Ele está andando para trás. Porque à medida que você busca a Deus, você usa a sua boca para falar daquilo que não procede. Você, ao invés de estar usando o seu amor cristão, você está usando o juízo. E a Bíblia diz que o juízo não pertence a você. Deus não deu um martelo na sua mão. Aleluia. Então não faça a função de Deus, porque Deus não precisa da sua ajuda. Jesus, quando estava na terra, ele disse o seguinte: olha, aquele que não obedece essa palavra, eu não julgo. A própria palavra vai julgá-lo. E quando o texto bíblico ali de Gálatas 5:6 vai dizer o seguinte: porque a fé, ela opera pelo amor. Isso é poderoso porque algumas pessoas, elas têm fé em Deus, mas elas não andam em amor. E porque você não anda em amor, a fé não funciona. Aleluia. Eu vou repetir. Você pode ler a Bíblia, você pode fazer uma série de coisas, mas se você não tiver e não andar em amor, as coisas não vão acontecer na sua vida. Porque a fé, ela opera por meio do amor. Isso é tão interessante na Bíblia, quando você vai olhar uma série de questões ali dentro da Escritura. Pode baixar mais, Marcos? Bem mais. Tem um homem chamado Emil Victor Franklin. Ele é um judeu que foi mandado para um campo de concentração. Não sei aqui se alguém já leu sobre esse homem. Pode tirar. Sobre esse homem. E Emil Victor Franklin, ele vai dizer o seguinte: que ele passou por situações terríveis em Auschwitz, que é um campo de concentração. Quem aqui é do ensino médio deve estar estudando isso, né? O período do nazismo. E esse homem, todos os dias, ele passava por um corredor com fios de alta tensão. E era um corredor estreito. E se ele fizesse assim com a mão no cabo de alta tensão, ele morreria na hora. Mas esse homem viu seus filhos morrerem, ele viu a sua mulher morrer, ele viu os seus pais serem torturados. Eles colocavam aqueles trens, na época do nazismo, com Hitler, com crianças e mulheres, coisas horríveis, e eles colocavam gás ali dentro, e você viu seus parentes morrer dentro de um trem, dentro de um vagão de trem. E muitas pessoas nesse período, eles não tinham condições de suportar essa dor que eles passaram. E existia uma expressão entre os judeus que dizia o seguinte: se lançar ao fio, se lançar ao aço. Que era o seguinte: bom, eu estou aqui durante anos padecendo, eu já vi toda a minha família morrer. É só eu encostar o meu dedo nesse fio aqui que eu morro. E todos os dias, Victor Emil Franklin, ele passava naquele fio. E alguma coisa dentro dele dizia o seguinte: não. E ele vai escrever um livro chamado Um Psicólogo no Campo de Concentração. E depois ele vai fazer uma análise desse período, e é algo interessante,
Porque quando você olha um adolescente, por exemplo, de 14 anos de idade, que ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem casa, ele tem família, ele tem um pai, uma mãe, e de repente ele vai lá e se enforca. Pensa numa pessoa que tem todas as condições e situações favoráveis na vida e ela opta pelo quê? Ela opta pelo suicídio. E esse homem, passando pelas piores coisas que um ser humano pode passar, mesmo assim ele não escolhe isso. Quando você olha um pouco mais, Viktor Frankl vai dizer o seguinte, quando as pessoas perguntam, mas o que fez você não desistir de tudo? Ele diz, porque eu tinha esperança que um dia eu ia encontrar com os meus parentes a quem eu amo. E eu sei que eles teriam passado pelas mesmas coisas que eu, porque eles eram judeus. E eu precisava estar de pé para que eu sustentasse a família. Então o amor que ele tinha pelos parentes fez com que ele suportasse coisas que eram insuportáveis. E é interessante, irmão, porque às vezes eu acho que falta um pouco na nossa vida do autoconhecimento. Não só o autoconhecimento, como também o conhecimento do alto. Porque você precisa conhecer de Deus e das coisas espirituais. E você precisa se conhecer. Você precisa entender quem você é. Porque nós sofremos de um mal. Que nós criamos uma imagem distorcida de quem nós somos. Esses dias na reunião de professores lá no colégio, eles estavam falando sobre autoanálise. Aí eu levantei a minha mão, eu dei a minha opinião, falei assim, então, o problema é que muita gente acha que está abafando, e na verdade ela está com bafo. Eu vou repetir, tem muita gente que acha que está abafando, e está com bafo. A pessoa está falando com você, ela está pensando assim, meu Deus, eu sou um sucesso, né? Eu sou uma coisa de outro mundo. E aí na verdade você está assim, meu Deus, que cheiro horrível, né? Está repreendido todo mal dessa boca, né? E aí o que acontece? Espiritualmente, às vezes, nós estamos assim. Porque você acha que você está abafando diante de Deus, e Deus está olhando para você e está assim, ó. Por isso que, quando Sócrates vai falar, quando você vai ler a história de Sócrates, o período dos filósofos, quando ele entra no oráculo de Delfos, ali em cima tinha uma inscrição que vai dizer o seguinte, conhece-te a ti mesmo. Irmão, até o mundo entende que realmente um princípio de sabedoria é você se autoexaminar. É você conhecer a si mesmo. Num linguajar bem mundano, é mais ou menos assim. Vê se enxerga. E, continuando esse raciocínio filosófico aqui, Platão ele vai falar sobre um mito do anel de Giges. E é uma história que eu estou estudando um tempo atrás e trouxe um entendimento muito grande para a minha vida. A história é a seguinte, é uma história fictícia, não é de verdade. Foi Platão que escreveu. Fala sobre o anel de Giges, que um dia um homem chamado Giges, ele vai descer até uma caverna e ali ele vai encontrar um anel. E aquele anel, ele dava o poder da pessoa ser invisível. E aí ele pega aquele anel, ele rouba aquele anel, corre e põe no dedo. E quando ele põe aquele anel no dedo, aquele homem ele é mais ou menos mudado. Ele põe o anel no dedo e agora que ninguém está vendo ele, o que ele faz? Ele vai até um amigo dele, mata esse amigo dele para poder ficar com a mulher do amigo. Ele vai até um lugar, ele sabe que ninguém vai vê-lo, ele rouba. Ele vai até outro lugar e vai fazer uma série de coisas. E na conclusão de toda essa alegoria, Platão vai dizer o seguinte, o que é o problema? Foi o anel ou era o coração de Giges? Porque o anel não corrompeu ele. O anel apenas deu a ele o poder de fazer algo, sem que ninguém soubesse. E aí eu pergunto, quem é você quando ninguém está vendo? Porque você tem uma falsa ideia de que ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo que você faz em todo lugar. E eu digo hoje, se você pudesse ser invisível, o que você teria feito? Eu falo que aquele evento que aconteceu lá no Espírito Santo, há 1 ano e pouco atrás, que quando a polícia entrou em greve,
que não foi uma greve, né? Mas enfim. A polícia não saiu. E o cidadão de bem, que não tinha passagem pela polícia, ele começou a falar o seguinte: rapaz, vamos pegar a loja aí e arrombar a porta dela, porque não tem polícia mesmo. Irmãos, gente que nunca teve passagem pela polícia, que tinha uma ficha criminal limpa, quando soube que não tinha policiamento no estado, o que ele fez? Irmão, tem vídeo. Eles entraram com caminhonete inteira dentro de uma loja, pegando televisão, gente que era bem de condição. Gente de classe média alta, que nunca tinha roubado na vida. E aí eu pergunto, será que você é honesto realmente porque o Espírito Santo ministrou no seu coração? Ou porque você tem medo de que as pessoas saibam como você é? Por isso que para você ser ministrado de fato por Deus, você precisa abrir o seu coração. Você precisa mostrar para Deus quem você é no lugar secreto e oculto. Examine-se a si mesmo. Se você tivesse a chance hoje de adulterar e ninguém soubesse, você faria? Se você tivesse hoje a chance de roubar alguém, o teu chefe, de pegar alguma coisa lá no seu serviço e levar embora, uma ferramenta, e ninguém vê, você faria? Se você tivesse a chance de o pessoal do carro, de uma loja ou de algum lugar, todo mundo sai correndo por algum motivo e só está você ali, quem você é? Porque quando você se conhece, você pode apresentar diante de Deus as suas misérias. Quando Jesus vai dizer que a fé, ela opera realmente pelo amor, é interessante que quando você olha para o Antigo Testamento, Deus ele dá uma lei, o decálogo, né? Decalogos. Logos, palavras, deca, 10. Os 10 mandamentos, o decálogo. Quando Deus dá aquelas 10 palavras que elas espelham a perfeição de Deus e a justiça de Deus, Jesus pega toda aquela justiça moral de Deus e sintetiza em 2 mandamentos. Quem lembra aqui quais são? Força, irmãos. Eu tô rouco e vocês estão sem coragem. Coragem! Põe força nessa voz. Quais são os 2 mandamentos? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus sintetizou basicamente quase todo o Antigo Testamento nessas 2 ordens. E vocês observaram que essas 2 ordens se iniciam com amor? E vocês já examinaram que Deus vai dizer o seguinte, a palavra vai dizer que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus ama, mas diz que Deus ele é amor. Por isso que Jesus, quando foi sintetizar toda a lei, ele disse o seguinte, ame e ame. Nisso aqui você sintetizou tudo, porque Deus é amor. Se você quer entender o princípio magno da palavra de Deus, você não precisa se prender a milhões de leis. Você só precisa se prender a 2. Que você tem que amar a Deus e amar aqueles que são próximos a você. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aleluia. E quando a Bíblia diz que Deus é amor e também que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão, a palavra de Deus, quando vai falar sobre o amor do tipo de Deus na Bíblia, é o amor ágape, é um amor incondicional, porque embora Deus estivesse extremamente irado com a humanidade, Deus ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que ele se tornou homem. Ele morreu no lugar da humanidade para que pudesse redimir essa humanidade. Então entenda bem que mesmo que você esteja bravo comigo, que você esteja bravo com seu irmão, você tem um dever da parte de Deus de fazer o quê? Vocês estão aí? Aleluia. Você tem que amar. Porque quando você ama, João vai dizer o seguinte, aquele que não ama não é nascido de Deus e nem conhece a Deus. Porque se Deus é amor e você é filho de Deus, você tem que ter característica do seu pai. Porque se você obedece toda a lei, você ama ele, você ama o seu próximo. E quando o amor ele está ligado, você está ligado em amor, a sua fé começa a operar.
Porque a Bíblia diz que se essa questão do amor não é verdade na sua vida, você pode se matar de orar, você pode subir no monte, você pode descer do monte, você pode dormir no monte, você pode fazer uma cabana no monte, que Deus não vai usar a sua vida. Porque Deus, Ele não quer que você se sacrifique, porque misericórdia quero e não. Você tem que ler mais a Bíblia. Deus vai falar o seguinte, porque misericórdia eu quero, e não sacrifício. Por isso que quando você pega aí uma cruz e sai arrastando na Via Dutra, você vai fazendo tudo aquilo, você faz aquela promessa, aquilo não tem nenhum poder espiritual. E aí você vai ficar bravo comigo, mas não sou eu que disse isso, é a Bíblia que diz. Porque o sacrifício humano não agrada a Deus, o que agrada realmente a Deus é a obediência. E quando você obedece à palavra dele, você não tem que inventar subterfúgio, amém? Porque você quer fazer a campanha disso, você quer pisar no sal, você quer comprar a vassoura que varre o demônio para fora da sua casa, que tem tudo isso. E nada disso vai ter poder, porque se você não obedece à palavra, isso significa que você não ama a Deus. E a sua fé não opera. Isso é tão interessante que Deus vai dizer o seguinte. João 13:34. Rodrigo, pega um Red Bull, distribui para os irmãos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E desta maneira tenhais amor uns pelos outros. Através deste testemunho todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Outro texto que vai esclarecer muito a respeito disso, é quando Pedro vai dizer o seguinte, o apóstolo Pedro vai dizer, vós maridos, vivei em comum lar com as suas esposas e com discernimento, tendo consideração para com as vossas mulheres como a parte mais frágil, tratai com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não sejam interrompidas ou bloqueadas as vossas orações. Isso é um exemplo clássico da fé operando por meio do amor. Você tem amor pela sua esposa, um amor do tipo de Deus, que é um amor incondicional. E irmãos, eu falo para você, se você não tiver um amor do tipo de Deus, você mata o seu irmão. Dá uma olhadinha pro lado aí. Olha para a cara do irmão do seu lado. Irmão, você mata ele. Ah, você mata. Sabe por quê? Porque a pessoa que está do seu lado aí, ela é uma bênção, amém? E irmão, se você acha que você não é chato, eu vou te contar uma revelação nessa noite. Você é. Você é chato, você é difícil. Você é tribuloso, tem dia. Tem dia que está difícil de te suportar, amém? Mas a Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. É esse mesmo irmão, que se ele dormiu à tarde, ele está com a remela nos olhos agora. É esse mesmo irmão que Deus vai usar para lapidar o seu caráter. Porque quer ver uma coisa boa para tratar o seu caráter, é lidar com pessoas difíceis. Já ouviram falar do movimento dos desigrejados? O desigrejado é um bicho que funciona assim, mais ou menos, né? É uma categoria de ser humano que funciona assim. Eu não vou mais para a igreja, pastor. Sabe por quê? Porque lá na igreja só tem gente ruim, gente fofoqueira. Eu falo, só você não, né, formigão? Só você que é gente boa, né? O resto ninguém presta. Eu falo assim, irmão, só você que brilha nesse mundo, né? Ele fala, não, eu tenho minhas dificuldades. Então, irmão. Mas não queira inventar outro modelo de igreja. Porque Jesus disse que é aqui que vai ser tratado. Como que você vai treinar o seu domínio próprio se não tiver um irmão atribulado do seu lado? Quando o irmão chega, você já fala, Senhor Jesus, eu não acredito que esse irmão está aqui. E o irmão atribulado gosta de conversar com você. Eu desejo que o irmão atribulado vá tomar café na sua casa, irmão. Para você andar muito em amor, porque Deus é amor. E quando você aprende a amar, independente da situação, você está cumprindo o mandamento bíblico. Jesus vai dizer assim, orai pelos seus inimigos. Bem dizer o que te maldiz. Ora por quem te persegue.
Sabe o teu chefe que você quer que ele morra? Senhor, recolhe ele. Eu já ouvi uma irmã uma vez orando, falando assim, Deus, recolhe meu marido. Aí ele, pastor, una sua fé comigo. Eu falei, tô fora, irmã. Deus, leva o meu marido. Irmão, sabia que esse tipo de oração Deus não ouve? O diabo escuta, acha legal, mas Deus ele não ouve esse tipo de oração. Porque a Bíblia diz o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por isso que o seu coração tem que estar cheio de amor, porque a fé ela opera pelo amor. Porque se o seu coração não estiver cheio de amor, você não vai estar cheio de Deus. E quando você estiver cheio de Deus e da palavra, ela transborda e sai pela sua boca. E é esse tipo de crente, esse tipo de ser humano que Deus ouve as orações dele. Quantos aqui já oraram assim, Senhor, eu queria ir para cá, ó. Eu queria fazer isso, isso e isso. E aí você dobra o seu joelho e ora, Deus fala, é para lá que você vai. Você fala assim, é sério, Senhor? Mas não tem como eu ir para lá mesmo? Deus vai falar, não, é para cá. Aí você fala, mas tem muito espinho ali, tem uns cacos de vidro. E essa havaiana que eu estou aqui vai me furar o pé. E Deus vai falar para você, mas é ali que você vai ser tratado, no seu caráter. Aí você fala assim, então eu vou, Senhor. Irmão, você tem que aprender o seguinte, que existe bênção na obediência. E que a obediência não depende do seu sentimento. Tem crente que chega para mim e fala assim, pastor, eu vou orar, até que eu sinta isso. Irmão, deixe de ser almático. Se você andar pelo seu sentimento, você vai beber, fumar, vai dançar colado, você vai mentir. Porque Paulo vai dizer o seguinte, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, se você der vazão para a sua carne, irmão, você vai comer picanha, assistir Netflix, bater nos outros e atropelar o motoboy que passa por você. Quantos aqui o motoboy já deu quase uma parada cardíaca em você? Você dirigindo sendo a cidade, o Nóbrega lá na caminhonete, oh aleluia, ouvindo o louvor, andando no espírito. Aí daqui a pouco o Nóbrega pensa assim, dá a seta para a direita, vou entrar. Quando ele está virando a caminhonete, passa o motoboy a 600 km por hora, né? Tá ele, aquela mochila dele, e um espírito ruim sentado na garupa, né? Assim, ó. E ele passa pelo Nóbrega, ele quase bate, atropela, quase pega uma velhinha que está tentando atravessar a rua. Aí ele vira e ainda te xinga. Nóbrega, qual é a vontade que você tem? De orar por ele, de abençoar a vida dele. Irmão, a tua carne na hora fala o seguinte, eu conheço a cidade, eu vou falar para vocês o pensamento do Nóbrega, porque o Nóbrega, ele pensa em carioquês, amém, irmãos? Aí, maluco, eu vou virar para a direita aqui, depois para a esquerda, e eu vou pegar esse mané ali na outra frente. Irmão, porque é assim que acontece. E a Bíblia diz que não existe nada de errado nisso, Nóbrega. Mas a partir do momento que você engata uma primeira e pisa no acelerador e fala assim, é nóis, né? Aí está o pecado. Porque a ira não é pecado. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus se irou várias vezes. E a Bíblia diz, dê lugar à ira, mas não dê lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. O problema não é você andar com as pessoas e você ficar irado. O problema é você transformar essa ira num pecado. Então, quando a pessoa te falar alguma coisa e subir aquele nome feio em você, você bebe da água do Espírito, aleluia, e deixa ela descer de novo. Por isso que eu digo para você que uma habilidade que Tiago vai dizer, lá no final da Bíblia, a epístola de Tiago, se algum ser humano conseguir refrear a sua língua, esse homem será poderoso diante de Deus. Essa mulher será poderosa diante de Deus. Porque quando você põe freio na sua língua, e não é só a língua que fala, mas a Bíblia diz que daquilo que existe em abundância no coração, ou seja, daquilo que o seu coração está cheio, disso a boca vai falar. Significa o quê? Que o impulso mais terrível que tenta sair de você, você põe freio nele e diz o seguinte, não, o que determina e o que guia a minha vida é a palavra, não é o meu sentimento. Porque eu não sou uma alma, eu sou um espírito, e quem manda e quem governa na minha vida é o Espírito Santo.
significa que você está segurando e contendo a sua língua. A Bíblia diz que esse será perfeito diante de Deus. E eu queria ler mais um texto aqui com vocês, que eu considero o texto do amor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, vamos chegar até o 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 em diante. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, varão, varoa. Varoa se for mulher, varão se for homem. Fala aí, irmão. Aleluia. Irmão, vocês estão meio marcha lenta hoje, né? Fala assim, não dorme. Se você bocejar, eu vou enfiar o dedo na sua boca, amém, irmão? Não faz isso, que na volta ele pode cortar o seu dedo, amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 em diante, vai dizer o seguinte: aquele que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, segundo lugar, profeta, terceiro lugar, doutores. Venha seguir os dons de milagre, cura, assistência, governo, falar em diversas línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, todos realizam milagres, todos têm dom de cura, todos falam em línguas, todos interpretam. Aspirai os dons mais elevados. Aliás, passo a indicar-vos o caminho que ultrapassa todos e que sobremodo é excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e de conhecimento e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu conseguisse transportar as montanhas para o meio do mar, se não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os famintos e ainda que eu entregasse o meu corpo para as chamas, se eu não tivesse a caridade ou o amor, isso de nada me adiantaria. Paulo vai dizer a respeito de 3 tipos de coisa. Ainda que eu tivesse todos os dons do Espírito Santo, ainda que eu tivesse profecia e conhecesse todos os mistérios da palavra de Deus, palavra de ciência e sabedoria, ou ainda que eu tivesse a terceira área. Então, primeiro, dons, de cima para baixo. A segunda, a respeito de profecia, conhecimento a respeito de quem Deus é, de baixo para cima. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ou seja, ainda que eu pegasse todo o dinheiro que eu tenho e desse na caridade, que eu fosse cheio dos dons, que eu fizesse tudo isso, isso nada me adiantaria. Se eu não tivesse o amor. Por quê? Porque independente do quanto você flua em Deus, você pode ir para o inferno. Você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista, você pode ser um diácono e morrer e ir para o inferno. Tem pastores que não acreditam nisso. Por isso que a vida deles é uma bagunça. Roubam dinheiro. Fazem coisa errada. Mas Jesus vai dizer em João, se não me falha a memória, não, em Mateus 7, ele vai dizer o seguinte, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é muito sério. Significa que nem todo mundo que chama Jesus de Senhor, que está na igreja, que é usado nos dons, ele vai herdar o reino dos céus. E Jesus ainda diz o seguinte, que muitos naquele dia vão chegar diante dele e falar assim, Senhor, fui pastor 20 anos, fui diácono 20 anos, estava todo dia no culto de oração, no culto de intercessão, estava todo dia na escola dominical, dei cesta básica, ajudei os outros, dei dinheiro na igreja, ajudei a velhinha a atravessar a rua, e Deus vai lá para você e vai falar assim, nunca te conheci. Meu Deus, irmão, isso é muito sério. Pensa aí você passar 20 anos dentro da igreja e Deus olhar para você e falar assim, você nunca esteve dentro da minha igreja. Você sempre foi um bode plantado dentro da minha igreja. Porque você não era guiado por mim, você era guiado por você. Porque você andava no seu caminho, não no meu. Eu não tenho pacto com quem anda no próprio caminho. Meu Deus. Irmão, um dia eu tomei decisão na minha vida que eu não quero ser reconhecido como um desses. Eu quero quando eu entrar no céu, Jesus olhar para mim e falar assim, Marcos, Eliane, Nóbrega, Rodrigo, Emerson,
Alessandra, você ser conhecido de Deus. E Paulo aqui vai estar falando que embora você tenha todos os dons, que você faça caridade, que você ajude os outros, só existe um caminho para que você se encontre com Ele. Você tem que andar em amor. Aleluia. Porque você tem que andar em amor. Porque Deus é amor. Porque você sem fé, você não pode agradar a Deus, mas você não tem fé em si mesmo. A fé, ela opera pelo amor. E Deus é amor. E Jesus sintetizou tudo em que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo como a mim mesmo. E o apóstolo João vai dizer o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você está na igreja, você não aprendeu a tolerar. Por isso que eu digo, irmão, se você não tem nada de bom para falar da pessoa, fica com a sua boca fechada. Porque você, quando começa a falar mal das pessoas, você atrai coisas para você, para a sua vida. Porque você não está andando em amor. Mas fulano de tal, ele é terrível. Ótimo. Porque Jesus mandou você amar o teu inimigo. Bem dizer quem te maldiz. A pessoa está falando mal de você, fale bem dele. Você não precisa mentir. Eu lembro da história de um senhorzinho da igreja, que ele sempre falava coisas boas dos outros. E um dia os obreiros da igreja ficaram com raiva dele e falaram assim: mas, irmão, você fala bem de todo mundo. Você acha que tem virtude em todo mundo. É capaz de você falar bem até do diabo qualquer dia, falar que o diabo tem alguma virtude. Aí ele para assim, pensa. Um senhorzinho. Ele para, pensa. Daqui a pouco ele fala assim: o diabo? Pensa num bicho trabalhador. Pensa num bicho trabalhador. Porque de fato o diabo é trabalhador, né? Ele trabalha para destruir a tua vida. E você tem que criar um olhar de misericórdia pelo outro. Para você desenvolver algo, quando o outro cai, você não pisa nele. Yupi, né? Você pisa no irmão. Quando alguém tropeça na igreja, um jovem tropeça e erra na igreja, você fala assim: não falei? Irmão, o diabo curte demais essas ideias suas. Mas Deus não. Deus manda você andar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. E é interessante que nós usamos um critério terrível para examinar o outro, mas quando é para examinar a gente quer misericórdia. Você fecha a porta do seu quarto e você fala: Deus, tem misericórdia de mim. Você é todo errado. E Deus, ele vai ter misericórdia de você. Mas a Bíblia diz que com a medida que você usa para julgar o teu irmão, esse daí do seu lado, esse que você olhou a carinha dele, a carinha remelenta dele essa noite, esse critério que você está usando para julgar o seu irmão vai ser o critério que Deus vai usar para te julgar no último dia. Aleluia! Receba. E a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se vos dará, se vos deitará. Sabe o que esse texto quer dizer? Quer dizer o seguinte: você deu algo para alguém. A Bíblia diz sobre a lei da proporcionalidade ou lei da semente. Já viu quando a mulher pega lá o pó de café, o arroz, joga lá, a Lucilene, o Marcos compra lá o arroz, aí chega, ela joga no pote. Aí quando chega o pote perto da boca, a Lucilene faz o quê com o arroz? Chacoalha a lata e o que acontece? Cabe mais? Aí você vai de novo, põe mais, vai de novo, põe mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Aquilo que você dá para os outros, a Bíblia diz que vai ser dado para você. Só que a medida que vai voltar para você não é a mesma que você deu. É igual a história do chuchu que eu sempre conto aqui. Tem alguns novos aqui. Eu digo que eu não gosto muito de chuchu. Chuchu é rico em vitamina A, B e C. Água, bagaço e casca, né? Porque ele não tem gosto de nada aquilo, né? Chuchu eu digo que é a água sólida, né? Que Deus fez. Nossa, vontade de comer uma água. Você vai lá e pega o chuchu, né? Mas enfim, você pega aquele chuchu e você diz: eu odeio chuchu. Aí você pega o chuchu e planta um chuchu. Nasce um pé de chuchu. Quantos chuchu o pé de chuchu vai produzir? Quem já plantou chuchu? Você? Chuta, mais ou menos. Até começar a dar raiva, né, de comer chuchu. Parece praga.
Irmão, você colocou um chuchu e de repente brota um monte de chuchu. E a Bíblia está dizendo isso para você. Você começa a lançar palavras de maldição para as pessoas e começa isso a voltar para a tua vida. Porque você, ao invés de estar falando de pessoas, você deveria estar falando de Deus para pessoas. E quando você libera palavras desse tipo, a Bíblia diz que a medida que Deus pega, ela é boa medida. Ou seja, é até em cima. Mas não acabou não. Você deu uma caneca, mas vai voltar um tambor para você. E é boa medida. O tambor vai até a boca. Mas espera aí um pouquinho, ainda cabe mais. Recalcada. Sacudida e transbordante. Ainda cabe mais. Mas passou do limite, não tem problema. A Bíblia diz que se deitará sobre vós. Então, irmão, comece a investir em amor. Comece a amar, comece a andar em misericórdia, comece a declarar bênção sobre as pessoas. Você está vendo aquele jovem atribulado que ninguém dá nada por ele, você fala assim, Pai, obrigado. Porque é o Senhor que faz reviver os ossos secos. E eu creio, Pai, que o vento do teu Espírito vai soprar sobre aquela família. E aquela família que o diabo está querendo destruir, ela vai se levantar. Você vai mudar as suas palavras e Deus vai mudar a sua vida. Porque ao invés de falar assim, aquilo ali, aquele casamento não vai mais 2 meses ali, hein? Eu acho que vai acabar aquilo ali. Não, irmão. A última palavra não é sua, e graças a Deus por isso. Ela é de Deus, então comece a falar como Deus fala. Por isso que quando alguém chega lá e fala para o Isaac, olhava para o Isaac lá na vida dele, que ele já deu testemunho aqui, olhava o Isaac lá naquela situação, bebendo, usando droga, falava assim, aquilo ali, não dou mais 1 mês de vida, mas Deus falava algo diferente a respeito dele. Deus dizia, não, ele não vai ter só mais 1 ano de vida, não, ele vai ter anos de vida sobre a terra. E você tem que aprender a declarar aquilo que a palavra diz. Eu digo que a maioria de nós aqui íamos olhar para a Bíblia e apedrejar a prostituta. Mas Jesus, ele não fez isso. E Paulo falando que nada disso tem valor, dom, caridade, coisa, se não existir amor envolvido, ele vai dizer o seguinte, o amor, ele é paciente. Você tem paciência com as pessoas, irmão? Irmã? Tem paciência? Ou você é tipo aquele cavalo solto? Já viu o cavalo solto? Você chega perto do cavalo assim, aqueles cavalos que não foram domesticados ainda. Eu desafio você, amanhã, procurar um lugar que o cavalo ainda não foi domado. Chega atrás do cavalo assim, e pega um fiozinho da cauda dele e dá um tranquinho para baixo. Irmão, você vai acordar no hospital. Você vai fazer assim, ó, o cavalo já vai te dar uma aqui, ó. Tum. Tem gente que é assim. Você chega nele. E a Bíblia diz que o amor, ele é o quê? Paciente. O amor, ele é prestativo. Tem gente que você olha assim, ó. Você olha para todo mundo aqui agora. Aí você fala assim, vamos precisar ir ali fazer tal coisa pela igreja. Você olha de novo. Você só vê a fumaça subindo. A bola ninja jogou, desapareceu metade. É prestativo. Deus não pode contar com você. Deus, ele quer... tem gente indo para o inferno e você fala assim, eu não estou sentindo hoje. Irmão, você não é uma alma, você não deve andar por sentimento, porque se você andar por sentimento, você nunca vai jejuar, você nunca vai ler Bíblia. Já viu o sonífero? Rapaz, não estou conseguindo dormir essa noite. Irmão, pega a Bíblia e vai ler. Eu convido você a ler Levítico. Quando chega no sacrifício, a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão, eu dei uma travada em Levítico. Eu fui lendo Gênesis, Deus criando, falei, meu Deus, coisa poderosa. Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, guerra, gente, isso, tal. Daqui a pouco, Êxodo, o povo saindo do Egito, Moisés abre o mar, Josué pisa no rio, o rio abre. Daqui a pouco eu cheguei em Levítico, irmão. Fui lendo tudo na bênção. Quando eu cheguei em Levítico, pega o cordeiro, parte o cordeiro, a fressura do cordeiro, fulano de tal, é filho de fulano de tal, é neto de fulano de tal, conhece fulano de tal, é amigo de fulano de tal. Aquela genealogia, 5 páginas de genealogia. Eu falei assim, quer saber, acho que eu vou ler o Novo Testamento de novo, né? Aí eu parei por ali a primeira vez. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que o amor, ele é prestativo. E não é porque você está sentindo, é porque você se prontifica. Ela não é invejosa. O amor não é invejoso. A irmã recebeu um cargo. Seu cotovelo começa a latejar, irmão. Ai, ai. Você se incomoda porque o outro está sendo abençoado. A Aline chega aí com um Camaro branco. Amém, receba. Ela, os meninos lá atrás de óculos escuros, né?
Eita glória, né? O irmão vê a irmã num carro novo, meu Deus do céu. Irmão, o semblante dele descai. Irmão, a pessoa tá... Olha lá. Ó céus, ó dia, ó vida. Irmão, para de ser invejoso, porque a Bíblia diz que o amor não é invejoso. A Beth chegou aí com a BMW. Amém, glória a Deus, Senhor. A minha eu quero preta, né? Hã? A Lucilene chega de helicóptero, nós vamos ter que construir um heliporto aqui para ela. Amém? Ela, o Marcos, com esse olhar dele. Né? Hã? É. Mas o amor, ele não é invejoso. Então, irmão, como que o seu coração se comporta quando o irmão do lado é abençoado? Tem irmão que tem medo de contar a bênção. Tem irmão que não deixa nem os irmãos ir na casa dele. Vou fazer um culto lá na sua casa, irmão. E fala assim, não, pastor, tá tranquilo. Por quê? Porque os irmãos entram assim, ó. Olha lá, né? Depois sai falando assim, nossa, você viu o tamanho da televisão na casa da irmã? Meu Deus, cuidado, irmão. Você vai morrer de parada cardíaca, né? Deixa de ser invejoso. Irmão, você nunca vai receber nada. Ele vai entrar na sua casa e vai, Senhor, cega ele. Até ele ir embora. Senhor, põe a tua mão sobre a minha televisão. O irmão olha para a televisão cai, né? Aí o irmão olha assim e fala assim, ó. Mas é sério. Vocês sabem que tem isso, irmão. Tem irmão que ele olha para uma coisa sua, você compra um carro, você já fala assim, Senhor, eu cubro esse carro nessa hora. Com o teu sangue, Senhor, guarda esse carro, livre de toda inveja. Eu não aguento aqueles adesivos. Já viu adesivo de carro? E coloca lá assim, a sua inveja é, como é que é? A sua inveja é a força, sei lá, das galáxias. É um negócio assim que eles põem, né? Dizendo tipo assim, olha, foi Deus que deu, então todo mal olhado está repreendido. Irmão, a gente não precisa andar aqui dentro da igreja, amém? Se você for abençoado, se o irmão estiver recebendo, irmão, anda com ele, se associa com ele, para que você receba do que está caindo sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Ela não ostenta, ela não incha o orgulho. O irmão vem aqui e canta, não é o meu caso. Ele canta, a irmã vem aqui, canta uma música, aí Deus usa ela, aí o que ela faz? Ela já fala, parece a Elsa do Frozen, né? Ela já sai jogando vestido e falando assim, meu Deus, eu sou demais. Você vem aqui, dá uma palavra de oferta, aí Deus te usa, você vai assim, ó. Meu Deus, não olha para mim, não, irmão. É muita unção. Ou você prega um dia, Deus te usa por misericórdia do povo, aí você fala assim, meu Deus, eu sou um sucesso. Cuidado, irmão. Cuidado, foi isso que chegou no coração do diabo, amém? Amém? Mesmo que você não diga amém, é verdade. Ou, por exemplo, você ganha um dinheiro que chega na sua mão, e aí você olha e fala assim, não, eu sou um sucesso, meu Deus do céu. O meu negócio dá certo, por quê? Porque, fala pra você, irmão, esse mês entrou 300 mil na minha mão, e é porque eu sou bom. Não é porque você é bom, irmão. É porque Deus está enviando recursos para algum propósito. Então, a Bíblia diz que o amor, ele não incha e se orgulha. Ele nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, ele não se irrita, ele não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, e tudo espera, e tudo suporta. E o amor jamais passará. Todos os dons vão passar. Tudo vai passar. Mas o amor permanece, porque o amor é aquilo que te faz ser semelhante ao seu Pai, a Deus. E hoje eu convido você a exercer o seu amor. Exercer o seu amor à palavra de Deus, porque Jesus vai dizer em João 14, 23, aquele que me ama, isso é Jesus dizendo, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Primeiro passo para você guardar a palavra é você ler a Bíblia. O salmista vai dizer, a tua palavra eu escondi no meu coração para que eu não peque contra ti. Então você vai ler essa palavra, você vai examiná-la com zelo, e isso vai demonstrar que você tem amor a Deus, você vai aprender o que tem que ser feito. E depois você vai começar a colocar todas essas ordens da Bíblia em prática. E com isso você vai provar que você ama o seu próximo.
E aí a Bíblia diz que quando você fizer isso, você vai estar em Deus e Deus em você, porque Deus é amor, porque você vai andar em amor. Aí a sua fé vai operar, você vai impor as mãos sobre as pessoas e as coisas vão acontecer. Você vai dobrar o seu joelho e o céu vai descer sobre você. Aleluia! Tem gente que vai orar e fala assim, hoje eu estou orando, parece que o céu está de bronze. Está de bronze porque você não está andando em fé. Ou não está andando em amor. Irmão, começa a deixar o rancor, o perdão. Libere perdão. Jesus, na oração do Pai Nosso, eu sempre falo isso aqui. E as pessoas falam assim, mas pastor, você sempre fala isso? Eu falo, começa a praticar que eu paro de pregar. Ele vai dizer o seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a medida que Deus vai usar para te perdoar é que você está usando para perdoar as pessoas. E aí eu pergunto para você, como você está perdoando as pessoas que te devem dinheiro? Como você está perdoando o seu pai e sua mãe que te fizeram mal? Como você está perdoando pessoas que te deram um calote no passado e era seu sócio e afundaram com a sua família? Como que você está perdoando o seu marido? Como que você está perdoando a sua mulher? Porque é na medida que você perdoa que Deus libera perdão e graça sobre a sua vida. Isso é muito sério. Pode o Billy Graham, o Augusto Nicodemos, o Carlos Augusto Barlatti, todos os grandes pregadores e grandes pastores do país orar, colocar a mão na sua cabeça, sua vida não vai mudar. Porque é bíblico. Se você não segue o preceito da Bíblia, a maldição pesa sobre você. E não é Deus que está te amaldiçoando. É você que está abrindo porta para o diabo entrar. Amém? Se coloca de pé, quero orar com você. Irmão, você tem que começar a entender esses princípios, porque às vezes você está lá na sua casa e fala assim, Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque você não anda em amor. E eu convido você a andar em amor essa noite. Irmãos, eu não sei se todos aqui já são decididos por Jesus, mas se existe alguém aqui essa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus e falar assim, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero andar em amor, eu quero obedecer os mandamentos, eu quero amar a Deus e ao próximo, mas eu preciso que o Senhor me ensine. Jesus diz que Ele é o bom mestre, que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pela ovelha. Se você quer realmente que a sua vida mude, eu quero que você venha aqui à frente e nós vamos orar por você. E não é só um convite para quem não é da igreja. Ah, eu não sou cristão. Irmão, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E para você estar em Jesus, você precisa estar alinhado com a palavra. Se alguém aqui, Ministério de Louvor, sobe por favor. Se alguém aqui gostaria de receber oração especial aqui essa noite, falar assim, Deus, eu quero que o Senhor mude o rumo da minha vida. Tem coisas que acontecem na minha vida, a minha vida está uma desgraça, as coisas estão uma desgraça na minha vida, e eu quero que o Senhor mude. Deus, eu me sinto vazio. Eu estou na igreja, mas eu me sinto vazio. Deus, eu quero que o Senhor me preencha. Se você